Meu nome é Alisson Vilmes Correa e este é o meu trabalho de iniciação científica, chamado Neuroproteção promovida por guanosina em um modelo de isquemia cerebral in vitro depende do transporte de monocarboxilatos e de glutamato. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Neuroquímica sob a orientação da professora doutora Carla Inês Tasca e com apoio da CNPq. O acidente vascular cerebral isquêmico, ou AVC isquêmico, é a segunda maior causa de mortes no Brasil e no mundo. Só no Brasil, o AVC isquêmico fez mais de 100 mil vítimas em 2016. O AVC isquêmico ocorre quando há um bloqueio de um vaso cerebral que impede que nutrientes importantes cheguem a certas áreas do cérebro, e a falta súbita desses nutrientes dispara uma complexa cascata de eventos que resulta na degeneração do tecido cerebral. Nessa cascata, a modulação do glutamato, o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, e o transporte de lactato, que atua como fonte energética, desempenham um papel importante na resposta aguda e na recuperação do tecido. Também sabemos que certas moléculas, como a guanosina, exercem efeito neuroprotetor após um evento isquêmico, porém, seu mecanismo de ação ainda não foi elucidado. Nesse trabalho, buscamos entender se o transporte de glutamato e lactato influenciam no efeito protetor da guanosina. Para isso, controlamos o transporte dessas substâncias usando inibidores desses transportadores. Em nossos experimentos, conseguimos bloquear a ação de diversos transportadores envolvidos no transporte de lactato e de glutamato. Além disso, usamos um inibidor que agia especificamente sobre apenas um dos vários transportadores de glutamato, o GLT1. Nossos métodos envolveram submeter fatias de hipocampo de ratos a um protocolo de privação de glicose e oxigênio, um modelo comum para isquemia cerebral. Após isso, tratávamos as fatias com doses de guanosina sozinha ou em conjunto com esses inibidores, para observar se havia alteração no efeito neuroprotetor. Quando impedimos o transporte de glutamato e de lactato, observamos que o efeito que a guanosina tinha de prevenir a redução da viabilidade do tecido cerebral foi perdido totalmente. Entretanto, quando inibimos apenas um dos transportadores de glutamato, o GLT1, a queda do efeito neuroprotetor foi apenas parcial. Esse padrão se repetiu quando decidimos analisar especificamente a captação de glutamato e também os próprios níveis de lactato extracelular. Esses dados sugerem que o efeito protetor causado pela guanosina pode estar relacionado à modulação do transporte de lactato e de glutamato, especialmente pelo GLT1. Além disso, impedir esse transporte impede seu efeito neuroprotetor. Quando analisamos os níveis de lactato citosólico, ou seja, o lactato presente dentro das células do tecido, vimos que a presença da guanosina não foi capaz de aumentar seus níveis, se compararmos com um grupo que não sofreu isquemia. Acreditamos que isso seja pelo aumento da liberação de lactato por astrócitos e pelo aumento do consumo de lactato por neurônios após um evento isquêmico. Com esse estudo, demonstramos que o efeito protetor da guanosina depende da retirada do excesso do neurotransmissor glutamato do meio extracelular, reduzindo assim sua toxicidade. Além disso, esse transporte de glutamato facilita a produção e liberação de nutrientes, como lactato, para as células neuronais, promovendo a sua recuperação depois de uma situação de dano isquêmico. Para descrevermos melhor os efeitos da guanosina sobre o tecido cerebral, daremos continuidade ao projeto nos próximos meses.